Olá pessoal, bem-vindos ao nosso curso de Cálculo Computacional 1. Eu sou o professor Fabrício Farias. Hoje nós vamos falar sobre derivadas. Para iniciar, vamos falar da derivada de x elevado a n e da derivada da raiz de n de x. Bom, todas as derivadas que nós vamos ver a partir de agora, elas vão ser baseadas nos teoremas. As demonstrações nós deixamos como exercícios, então vocês podem pegar o início do nosso curso, onde nós demonstramos pelo limite a derivada, e vocês podem demonstrar essas derivadas também que nós vamos visualizar a partir de agora na forma de teorema, tá? A primeira, seja n diferente de zero, tá? Então eu estou elevado a um valor diferente de zero, tanto faz ser negativo ou positivo, sendo um natural, tá bom? São válidas as fórmulas de derivação, tá? Quais são? A, a B e a C, tá bom? A primeira, que é a A, nós temos f de x igual a x elevado a n. E ele diz que isso pode ser calculado pela derivada. Então, voltando, podemos ir lá pelo limite e calcular essa derivada aqui. Podemos resolver esse problema, tá bom? Mas aqui nós vamos calcular de uma forma mais direta. Como nós vamos fazer isso? Gente, quando eu tenho um x elevado ao n e eu quero derivar, eu vou pegar este n, jogo para frente, tá bom? Multiplicando o meu x, tá? Então eu vou ter n multiplicado por x. E o n que está aqui em cima, n, vai ser subtraído de 1. Pronto. Fazendo isso aqui, nós temos o cálculo dessa derivada. E esse cálculo dessa derivada poderia ser feito também da forma pelo limite. Mas aqui a gente já pode calcular pelo teorema de forma direta. No segundo caso, eu tenho f de x igual a x elevado a menos 1. E quero o cálculo dessa derivada. Vamos ver como fica. Da mesma forma, eu vou selecionar aqui o meu menos n e passo ele para frente como um produto do meu x. Então eu vou ter menos n multiplicado por x elevado a menos n menos 1. Beleza? Então a diferença deste para este é que agora o sinal negativo também veio, certo? Junto com o n, tá bom? Neste último caso aqui, eu tenho f de x igual a x elevado a 1 sobre n. Então, o meu x está elevado a um número racional, certo? Então, eu vou pegar esse número racional, certo? E jogo também para frente, beleza? Então, aqui eu vou ter, a minha derivada vai ser 1 sobre n multiplicado por x elevado a 1 sobre n menos 1, beleza? Então, essa é a derivada. O que a gente observa aqui? A gente consegue observar que é bem simples nós calcularmos a derivada de uma forma, certo? Direta, certo? Então eu posso substituir aqui, certo? Os valores e posso agora calcular o momento instantâneo dessa função aqui. Então quando eu calculo a derivada, eu estou calculando o instante, certo? Do comportamento dessa função, do comportamento deste valor, neste ponto específico, tá bom? Bom, para que a gente possa estabelecer uma melhor aprendizagem, vamos ver alguns exemplos também em relação a esse primeiro teorema, tá bom? Foca lá, por favor. O primeiro exemplo diz o seguinte: seja f de x igual a x elevado à quarta, calcule, letra A, a derivada de f de x e, letra B, a derivada de f de x no ponto 1 sobre 2, tá bom? Então são duas derivadas aí que nós vamos calcular. Vamos começar aqui pela letra A, tá bom? Então, na letra A, diz o seguinte: eu quero a derivada, certo? Da minha função f de x. Então, quem é a função? É essa aqui, certo? f de x é igual a x à quarta. Então, nós já sabemos, porque nós aprendemos aqui pelo teorema, que esse 4 vai descer para frente, certo? Então eu vou ter 4 vezes x elevado a quem? Ao 4 menos 1, beleza? Então agora eu posso terminar aqui o cálculo dessa derivada. Aqui vai ser 4x elevado a 4 menos 1, que dá 3. Então o resultado é 4x elevado a 3, que no caso é 4x ao cubo, beleza? Então esse é o resultado da derivada. Já tenho a derivada e eu quero saber agora o resultado para esse ponto instantâneo, que é o ponto 1 sobre 2. Então eu só faço substituir, que é a minha letra B. Então o resultado
do ponto instantâneo no momento 1 sobre 2, que poderia ser um tempo, poderia ser um valor dentro de uma função, certo? Poderia ser uma pressão dentro de uma área. O momento instantâneo dessa variável aqui, certo? Pode ser várias coisas, então vai ser 4 vezes 1 sobre 2 ao cubo, beleza? Isso aqui vai ser igual a 4 vezes. Aqui eu tenho os 2 aqui ao cubo, então vai ser, posso reescrever aqui sendo 1 ao cubo sobre 2 ao cubo, beleza? Então aqui nós vamos ter 4 vezes 1 ao cubo é igual a 1 sobre 2 ao cubo vai ser igual a 8, beleza? Então é igual a 8 aqui. Agora eu tenho 4 e 8 aqui, certo? 4 sobre 8. Isso aqui, por simplificação, a gente sabe que vai ser igual a quanto? Vai ser igual a 1 sobre 2, tá? Então vai ser 1 sobre 2. Porque os dois são divisíveis por 4. Então divido em cima por 4 vai dar 1. Divido embaixo por 4 vai dar 2. Então dá 1 sobre 2. Logo, a derivada nesse ponto aqui recebe o valor de 1 sobre 2. Beleza? Então a gente resolveu a primeira questão, tá bom? Então agora vamos partir para a segunda questão. Foca aqui embaixo, por favor, na segunda questão, que diz o seguinte: seja f de x igual a x ao cubo, calcule a derivada de f de x e determine a equação da reta tangente ao gráfico de f, no momento de abscissa 1, tá? Então o primeiro passo é calcular justamente essa derivada, tá bom? Que é a derivada de f de x, então, que a minha é f', né? F de linha de x, vai ser igual. Qual é a derivada de f de x? O 3 vem para frente, então vai ficar 3x elevado ao próprio 3 menos 1, beleza? E agora eu calculo 3x elevado a 3 menos 1, que é igual a 2. Então esse é o valor da minha derivada do f de x, tá bom? Agora ele quer que eu calcule a equação da reta tangente, tá bom? Então a equação da reta tangente, vocês devem lembrar lá da nossa aula anterior, né? Então eu vou ter aqui um y menos um y0 igual a minha derivada, certo? Ou a minha tangente, né, nesse ponto aqui, vezes um x menos um x0, beleza? Então essa é a fórmula que nós vamos utilizar como base, tá bom? No nosso caso específico, a gente quer para o ponto de abscissa 1, certo? Então, o meu ponto lá, x, é o valor de 1 aqui, certo? Então, eu vou ter aqui o seguinte. Vou ter o meu y menos o meu f de 1, certo? Igual a derivada, certo? A derivada de x. No caso aqui a gente já sabe que dá 3x ao quadrado, mas vamos manter aqui a derivada, ou a tangente, né, desse ponto, vezes x menos o ponto que eu quero, que é a minha abscissa, que é o valor 1. Beleza. Então agora eu só faço substituir os valores. F de 1 eu já tenho? F de 1 eu não tenho ainda, eu posso calcular, né? Por quê? Por que eu posso calcular? Porque eu tenho aqui a minha função. Então vai ser o quê? F de 1 é igual a 1 ao cubo, que é igual a 1 ao cubo é igual a próprio 1, tá? Então agora a gente tem o f de 1. F de x, a derivada aqui, certo? Aí ele quer essa derivada aqui, que dá 3x ao quadrado, mas em relação a qual valor de x? Qual é a abscissa? É também 1. Então vamos calcular aqui. Então vai ficar essa derivada em relação ao ponto 1, que vai ser 3 vezes ao ponto 1 ao quadrado. 3 vezes 1 ao quadrado dá 1. 3 vezes 1 dá 3. Beleza? Então, assim a gente tem agora a derivada no ponto. Nós temos o f de 1, certo? E agora a gente pode só substituir. Vamos lá, então, substituir. Então, eu vou ter aqui, ó, y menos f de 1. Quanto deu? Deu 1. Igual a minha derivada do f de x no ponto 1 deu 3, certo? Vezes
o meu x menos 1. Deu aqui x menos 1, tá? E agora eu posso fazer aqui a distributiva aqui, certo? Então eu vou ter aqui, ó. Eu vou ter x menos 1 igual 3 vezes x vai dar 3x, menos 3 vezes menos 1 vai dar menos 3, beleza? E agora eu tenho y menos 1 igual a 3x menos 3. Pega esse menos 1 aqui e joga para o outro lado. Então fica aqui desse lado só o y. Então meu y é igual a 3x menos 3 mais 1. Logo, o meu y, certo? Vai ser igual a quê? A minha equação da reta vai ser igual a quê? 3x menos 3 mais 1 vai dar menos 2. Então essa aqui é a minha equação da reta, tá? Então é a minha função aqui, a minha equação da reta para esse problema. Então aqui encontramos ela para essa abscissa aqui, 1, certo? Beleza? Gente, eu vou apagar o quadro e eu já retorno com mais exemplos para a gente treinar e para que vocês possam se familiarizar com o primeiro teorema. Bom, gente, retornando, vamos fazer mais 2 exemplos. O primeiro exemplo diz o seguinte: calcule a derivada de f de x, sendo letra A, f de x igual a x elevado a menos 3, e letra B, f de x igual a 1 dividido por x elevado a quinta, tá? Então nós temos aqui 2 exercícios para resolvermos. Vamos começar aqui por esse aqui. Bom, nesse aqui, nós já sabemos aqui a partir do teorema como fazer. Então vai ficar o meu f de x aqui, que vai ser igual. Esse valor menos 3 vai descer, certo? Então eu vou ter menos 3 multiplicado por x elevado a menos 3 menos 1, beleza? Então agora eu faço derivada aqui, certo? Vai ser igual a menos 3 vezes x elevado. Menos 3 menos 1 vai ser igual a menos 4. Pronto, resolvemos, tá bom? O que a gente pode fazer aqui também, é tirar esse sinal negativo aqui, caso vocês queiram organizar melhor a derivada de vocês. Isso pode ser uma questão que pode vir numa prova, para vocês realmente fazerem essa manipulação. Como funciona? Você pode pegar aqui, ó, e multiplicar em cima e também embaixo pelo mesmo elemento. Qual é o elemento? O elemento com a mesma potência que você tem aqui, tá bom? Então, se eu multiplico em cima e embaixo por x elevado à quarta, significa que eu tenho a mesma coisa que o original aqui. Como, professor? Se você dividir x elevado à quarta por x elevado à quarta, esse resultado é igual a quanto? Igual a 1. Que é equivalente a você dividir 2 por 2, 4 por 4, 6 por 6 e assim por diante, tá bom? Então, não mudei nada na minha equação, mas eu estou multiplicando por isso aqui. Então, eu posso manipular ela agora, trabalhar com essa função. Vamos ver como fica. Então, nesse caso aqui, ó, para vocês apresentarem aqui de uma forma diferente, até mesmo para poder calcular e substituir o valor aqui, o que é que vocês vão ter que fazer? Menos 3 vezes x elevado a menos 4 multiplicado por x elevado à quarta. Conservo a base e somo os expoentes. Eu vou ter menos 4 mais 4 dividido por x elevado à quarta. Agora que eu tenho isso aqui, eu posso resolver. Então, eu vou ter menos 3 vezes x elevado a menos 4 mais 4 é igual a 0. X elevado a 0 dividido por x elevado à quarta. Então, a minha derivada, aqui o meu resultado final organizado, vai ser o quê? Menos 3 vezes x elevado a 0. X elevado a 0 é igual a 1, tá? Dividido por x elevado à quarta. Logo, o meu resultado vai ser o quê? Menos 3 sobre x elevado à quarta. Então, esse é o resultado final da minha primeira questão, tá bom? Então, a gente trabalhou ela para poder chegar aqui nesse resultado. E agora eu posso substituir o x aqui, por exemplo, por 2. 2 elevado à quarta, a gente sabe que vai dar 16. Então, o resultado para esse ponto seria menos 3 sobre 16, certo? Porque a gente consegue agora substituir e calcular, beleza? Agora aqui a letra B. A letra B diz f de x igual a 1 sobre
x elevado à quinta. Vamos resolver também, vamos calcular essa derivada. Bom, essa derivada aqui, ela vai ser o seguinte. Nós temos aqui embaixo, certo? X elevado à quinta. Então, nós vamos seguir o mesmo passo aqui para que a gente possa chegar lá no nosso teorema, na primeira propriedade, que é x elevado a n, e aí a gente consegue resolver, tá bom? Então, o primeiro passo, até mesmo antes de eu calcular minha derivada, eu vou pegar esse carinha aqui, certo? E vou jogar para cima. Como eu faço isso? Eu tenho 1 sobre x elevado à quinta, e vou multiplicar em cima, e vou multiplicar embaixo pelo x com a potência com sinal invertido. Menos 5, tá? Então, eu multipliquei em cima e embaixo pelo mesmo valor, que é x elevado a menos 5. Se eu dividir x elevado a menos 5 por x elevado a menos 5, me dá 1. Se me dá 1, me devolve para cá. Então, não estou mudando nada a minha equação, tá bom? Essa é a preocupação, não mudar nada a equação. Então, eu teria aqui, f de x é igual 1 vezes x elevado a menos 5 vai dar x elevado a menos 5 dividido por x elevado a quinta vezes x elevado a menos 5. Mesma base, conserva a base e soma os expoentes. 5 menos 5, certo? Então, aqui tu tens x elevado a menos 5 sobre x elevado a 5 menos 5. 5 menos 5 é igual a 0. E x elevado a 0 é igual a 1. Então, o que é que tu tens aqui como resultado? X elevado a menos 5. Agora que tu ajustastes a tua função, calcula a derivada. Como vai ficar essa derivada então, professor? Vai ficar a derivada de f' aqui, né? A f' de x, que é a derivada, vai ser igual. Pega esse menos 5 e joga para frente. Então, vai ficar menos 5 vezes x elevado a menos 5 menos quem? Menos 1. Beleza? Usando a propriedade, o teorema lá que a gente viu. Então, aqui vai ser menos 5 vezes x. Menos 5 menos 1 vai dar menos 6. Pronto. Então, calculamos aqui a derivada. Mas, de novo, eu estou elevado aqui a uma potência negativa, menos 6. Então, eu posso trabalhar ela e devolver aqui para baixo, certo? Com o meu denominador. E aí, eu vou poder substituir os valores, tá? Então, aqui está a minha derivada, né? Igual a menos 5 vezes x elevado a menos 6, só repetindo. E agora eu vou fazer a mesma coisa que nós fizemos aqui para jogar para baixo. Então, vou multiplicar aqui agora por x elevado a sexta dividido por x elevado a sexta. Professor, por que elevado a sexta? Por que é uma potência sexta? Porque aqui, ó, o que eu quero zerar aqui é um x elevado a menos 6. Dessa forma, eu vou ter que multiplicar aqui e zerar aqui. Menos 6 com mais 6, tá bom? Então, gente, eu vou multiplicar em cima e embaixo por x elevado a sexta, x elevado a sexta, que é igual a 1, certo? Não mudei nada a minha equação, tá bom? Então, de posse disso, o resultado aqui da minha derivada vai ser igual a menos 5 vezes x elevado a menos 6 vezes x elevado a sexta. Conservo a base e somo os meus expoentes. Menos 6 mais 6. Dividido por x elevado a sexta. Beleza? Aqui, ó, vai dar menos 5 vezes. Conserva a base, soma os expoentes. Menos 6 mais 6 dá 0. Dividido por x a sexta. Isso aqui vai me dar menos 5, certo? Porque x elevado a 0 é 1. Então, se é 1, 5 vezes 1 vai dar 5. Então, vai dar, nesse caso, negativo, né? Menos 5 vezes 1 vai dar menos 5. Dividido por x elevado a sexta. Então, essa é a forma de apresentação aqui final, né? Que vocês vão trabalhar para chegar, certo? Tanto nessa questão quanto nessa questão aqui, tá bom? Então, vocês vão manipular aí para poder chegar nesse resultado e marcar lá, ou resolver e entregar como resposta correta nas questões de vocês. E agora você pode substituir qualquer valor aqui, você vai saber o valor instantâneo para aquele ponto de x lá, do comportamento lá da sua função. Tá? É bem importante a derivada, a gente precisa realmente aprender bem agora essas propriedades, que elas vão ser úteis no futuro de vocês, inclusive em trabalhos acadêmicos e até mesmo no mercado de trabalho. Agora vamos ver o exemplo 4. Foca lá, por favor. Seja
f de x igual a raiz quadrada de x. Calcule a derivada de x, né? E calcule a derivada no ponto 3, tá? Então a gente vai fazer esses dois cálculos aí. Primeiro, bora calcular a derivada da raiz quadrada. Para a gente calcular, gente, esse caso aqui, nós vamos reescrever a nossa função. Então a nossa função é f de x igual a raiz quadrada de x. Isso aqui a gente sabe que pode ser reescrito como x elevado a 1 sobre 2, tá bom? Porque bem aqui tem um 2 que não aparece, né? Bem aqui tem um 1, certo? Então eu faço essa transformação aqui. Isso aqui é igual a isso, tá bom? De posse, eu posso calcular a minha derivada. A minha derivada vai ser o quê? Esse 1 sobre 2 vai descer para frente. Então vai ficar 1 sobre 2 vezes x elevado a 1 sobre 2 menos 1. Beleza? Aqui, ó, vai dar o seguinte. Vai dar 1 sobre 2 vezes x elevado a 1 sobre 2 menos 1. Isso aqui vai dar menos meio, tá bom? Matemática aqui, né? Eu tenho meio menos 1, que é o inteiro, né? Então vai sobrar uma metade negativa. Você pode calcular o MMC aqui também, tá? Então a gente encontrou aqui a primeira parte. Agora a segunda ele quer o valor instantâneo no ponto 3. Então vai ser o valor aqui da minha derivada nesse ponto 3 vai ser substituído aqui, né? Aí observa, né? Eu não consigo substituir direto. Se eu substituir direto aqui, eu não consigo resolver a minha questão. Por duas razões. Porque eu não vou ter... na verdade, eu não vou ter aqui um valor, né, negativo, né? Eu não vou conseguir manipular. Então eu preciso inverter aqui, jogar para o meu denominador. Aí eu consigo trabalhar esse resultado, tá? Então aqui é uma forma de apresentação, mas a gente vai ter que trabalhar ela para poder resolver aqui para esse ponto. Foi o caso justamente que eu falei aqui. Você chega no resultado, mas esse resultado ele ainda não consegue calcular no ponto. Então vamos ver como poderíamos resolver, né, essa aqui para poder satisfazer essa necessidade. Então vamos lá, agora com o número. Vai ficar 1 sobre 2 vezes. Olha só, substitui o 3 aqui, vai ficar 3 menos 1 sobre 2. Como é que calcula isso? Pois é, a gente tem que trabalhar, né? Então eu vou multiplicar aqui em cima, olha, substituir o x agora pelo 3, para ser a mesma base. 1 sobre 2, certo? E multiplico embaixo por 3 elevado a 1 sobre 2, certo? Se eu dividir isso por isso, vai dar 1, então eu não mudei nada a minha equação, tá bom? E agora sim, eu posso fazer aqui, ó, 1 sobre 2 vezes... Olha aqui, o produto 3 elevado a menos meio vezes 3 elevado a menos meio. Conservo a base e somo os expoentes. Menos 1 sobre 2 mais 1 sobre 2, tá? Dividido ainda, tá? Isso aqui é um produto, né? 2 vezes tudo isso aqui. E dividido por 3 elevado a 1 sobre 2, beleza? Então aqui, ó, 1 vezes isso aqui vai dar 1 aqui, certo? Vai dar isso aqui, que vai ser 3 elevado a menos 1 mais 1 sobre 2, né? Então, vai ficar 3 menos meio mais meio vai dar 0, certo? Dividido por 2 vezes 3 elevado a 1 sobre 2, tá? Então, aqui, ó. A minha derivada vai ser o quê? 3 elevado a 0 dá quanto? Dá 1, beleza? 2 vezes 3 elevado a meio. 3 elevado a meio pode ser reescrito como raiz quadrada de 3. Então, a derivada no ponto 3 é igual a 1 sobre 2 vezes raiz de 3. Esse é o resultado da minha questão. Então, agora eu encontrei os valores. Então, eu tive que manipular aqui o resultado da minha derivada para transformar ela numa derivada calculável. Então, aí eu consigo calcular para qualquer ponto. Calculamos aqui para o ponto 3. Então, sabemos o comportamento dessa função no momento instantâneo 3. Para onde ela vai, se ela sobe, se ela desce, se ela é crescente, se ela é decrescente, tá bom? Gente, na aula de hoje nós vimos o teorema, certo? Com a teorema do x elevado a n e também do teorema da raiz quadrada, certo? Então, a gente experimentou tanto a parte teórica quanto alguns exercícios. É muito importante que vocês revisitem os exercícios, tentem fazer para se familiarizar e também que vocês tentem sempre buscar outras questões também em livros, em outros materiais também.
Mais uma vez, muito obrigado por assistirem a aula até aqui e a gente se encontra na próxima aula. Até logo!